Olá, eu sou Jaciene Dias e mais uma vez você está comigo no programa Espaço Saúde. Os nossos convidados de hoje são o cardiologista Márcio Barbosa, a gastroenterologista doutora Keila Matos e a sommelier de chás Crista Argino. Só lembrando que se você quiser interagir com a gente, basta acessar as nossas redes sociais. Vamos ao intervalo e já voltamos. O chá hoje é uma bebida muito consumida pelas pessoas. E você gosta dos chás? Gosta de infusões? A gente foi conversar com a sommelier de chá, Crista Argino, e ela dá mais informações sobre o assunto. Sou Crista Argino, sou sommelier de chás, estou aqui no programa Espaço Saúde para falar um pouco sobre os chás e as infusões. O chás, ele é derivado da Camellia sinensis, que é uma planta onde através dela, né, ela dá vários tipos de chás, que é o chá verde, o chá amarelo, o chá branco, o chá azul ou oolong, o chá puer, né, que é um chá fermentado, que é um chá fermentado no mundo, é o puer, e o chá vermelho. Isso aí que é um chá. Então, tudo derivado da Camellia sinensis se chama chá. Já as infusões são nossas ervas, nós temos em abundância no nosso país, como já até na sua casa você pode cultivá-la. É a cidreira, capim-limão, o alecrim, bardana, a maçã, a canela de velho, que é maravilhosa. E muitas outras ervas que nós podemos cultivar no nosso quintal, né? Boldo, manjericão, amora, no caso a amora miura, e entre outras, né? Nós temos grande abundância aqui no nosso país. E como ela tem princípio ativo muito concentrado e uma quantidade imensa, cada erva tem a quantidade de princípio ativo, dependendo dela, ela tem uma quantidade maior, menor, tem erva para cada, né? Para cada situação, que eu falo assim, para o que você necessita, né, organicamente. Tem chá para calmar, que no caso o capim-limão é ótimo, a camomila, o cavá-cavá, são melissa, são maravilhosos para dormir, valeriana, são chá calmante. Tem chá drenante, como a cavalinha, dente de leão, centelha asiática, além de serem drenantes, eles são lipolíticos, entendeu? Eles servem para muita função no nosso organismo, para muita cura, que a gente fala assim. Que nossos avós, né, eu desde criança sou acostumada com chá, que eu chamava de chá, de infusões, de folha de laranjeira, entendeu? Minha avó fazia de flor de jasmim. Então eu sempre fui apaixonada por chá. É por isso que eu estou nesse mundo também. Então, às vezes, é muito simples, né? Você, em casa, fazer uma infusão. Só vou ensinar como fazer, porque a temperatura é importante, a quantidade. E outra coisa, preste bem atenção quando você for comprar, porque as ervas, por terem bastante princípio ativo, elas têm muita contraindicação, entendeu? Então, tenham cuidado na hora de tomar. A quantidade, entendeu? Por isso que a quantidade é importante, a quantidade que você toma do dia, o horário que você toma, nas refeições, depois, antes, uma hora antes, tudo isso influi, entendeu? Então procure sempre um profissional para poder lhe indicar, entendeu? Que seja melhor para você. Tem muito fisioterapeuta aqui, tem nossa rainha, que eu chamo assim, eu considero a rainha da fitoterapia, a doutora Terezinha, junto com a outra parceirona, né, que é a Karina. Então, nós estamos aqui no Maranhão, que eu considero um dos estados mais ricos em ervas, né? Ou melhor, nosso Brasil todo é muito diversificado, mas aqui no Maranhão a quantidade, Amazonas, ali na região norte, nordeste, nós somos privilegiados da quantidade de erva que nós temos aqui. Cultura milenar, os índios, né? Ninguém tinha remédio naquela época, todo mundo só se curava através de quê? Das ervas. É muita sabedoria. Então, eu só peço assim, que vocês tenham cuidado na hora de comprar, para saber o que tomar, quando,
como processar, e eu vou ensinar isso, como já falei para vocês aqui, tá bom? Gente, agora eu vou ensinar vocês a fazer as infusões todas, isso é regra geral, tá? Grama, quantidade, 2 gramas por cada 200 ml de água, que no caso é essa canequinha aqui. Mas vocês podem ter uma xícara de 150, uma colher, que é 2 gramas, dependendo do peso da erva. E a temperatura da água é 100 graus e a infusão 10 minutos. Essa é a regra geral para todas as ervas, tá? Eu vou pegar aqui uma água bem quentinha, aqui já está 100 graus. Gente, depois que passar os 10 minutos, vai coar o chá, né? Claro. Essa xicrinha é super prática, porque ela já tem o coador, né, nela. Mas não precisa. Se você não tiver, você pode pegar um coadorzinho que você tiver em casa e coar, não tem problema. E depois é só saborear. Ou melhor, é só degustar, desculpa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que eu falei aqui das ervas, dos chás, entendeu? Isso aqui é uma pequena amostrinha desse mundo absurdo que eu falo, quando eu falo absurdo, é apaixonante, entendeu? Então, eu espero voltar nesse programa outras vezes para falar de outras ervas, para ensinar um pouquinho dos blends, que é uma maravilha também, do chá, né? Que são derivados da camellia sinensis. E qualquer dúvida, estou pronta a atendê-los. Agradeço mais uma vez a Jaciene Dias, muito obrigado por estar tendo essa oportunidade de difundir um pouquinho dessa cultura que eu amo de verdade. Vamos para o intervalo e na volta você confere a minha entrevistada da semana, a doutora Keila Matos. Você tem dúvidas com relação a fazer uma cirurgia para diminuir o peso? Pois bem, nós convidamos a gastroenterologista e endoscopista, doutora Keila Matos, para o bate-papo desta semana e ela vai dar mais informações para a gente sobre esse tema. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Jaciene, é um prazer estar com vocês. Agora, doutora, vamos ao que as pessoas mais têm curiosidade. O que hoje a medicina tem feito para que as pessoas que estão acima do peso, né, com sobrepeso, possam tentar reduzir esse peso? Então, para controlar a obesidade, existem inúmeros métodos, né? Então, devemos iniciar com a questão da dieta, reeducação alimentar, atividade física, às vezes o uso de medicamentos, mas quando esses tratamentos falham, a gente pode lançar mão de outros recursos. Então, hoje em dia, tem se desenvolvido muito na área de endoscopia procedimentos que ajudam no controle da obesidade, como o balão intragástrico e, mais recentemente, a redução de estômago por endoscopia, que é a gastroplastia endoscópica. Agora, quando é que a pessoa é considerada obesa? Então, a gente precisa fazer um cálculo do índice de massa corpórea, é o IMC, onde a gente avalia o peso e a altura do paciente e a gente classifica o paciente em peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3 e obesidade mórbida. Então, os pacientes que são sobrepeso, obesidade grau 1 e aqueles com obesidade grau 2 que não têm comorbidades muito descompensadas, eles são excelentes candidatos à gastroplastia endoscópica. Já aqueles pacientes já com comorbidades, obesidade grau 3, obesidade mórbida, eles já podem se beneficiar mais da cirurgia convencional bariátrica mesmo. Então, nós temos um grande número de pacientes sobrepesos com obesidade grau 1 que podem se beneficiar de procedimentos menos invasivos, onde a endoscopia pode auxiliar bastante, como o balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica. Agora vamos falar da gastroplastia endoscópica. O que vem a ser?
Então, na verdade, é um método puramente endoscópico. Você não precisa ser submetido a uma cirurgia. Através de uma endoscopia, como se você fosse fazer um exame diagnóstico, você é colocado no centro cirúrgico com anestesia geral e a gente acopla ao aparelho de endoscopia uma máquina de sutura que chama endossutura. Essa máquina vai fazer vai moldar o estômago de forma a ele ficar tunelizado, vai diminuir o volume dele. Com isso, a gente vai ter uma restrição na ingesta, na quantidade que vai caber naquele novo estômago e também uma diminuição, um retardo no esvaziamento gástrico. Então, isso vai muito contribuir para a redução do peso. Agora, em que momento esse procedimento ele aconselhava? Então, quando as medidas convencionais falharam, né? O paciente já realmente precisa perder peso, porque hoje em dia é uma questão de saúde, não só estética. Já fez diversos tratamentos de emagrecimento, de dieta, atividade física, às vezes uso de medicamento. Nós temos pacientes que já usaram balão intragástrico 1, 2 vezes e aí agora são candidatos à gastroplastia endoscópica. Tem aqueles pacientes também que são obesidade grau 1, que estão na obesidade grau 1 ou sobrepeso e que realmente têm dificuldade de perder esse excesso de peso, que podem se beneficiar muito com a gastroplastia endoscópica. E eles ainda não seriam os candidatos à cirurgia convencional. Então, aí estariam os pacientes. Aquele paciente que precisa perder cerca de 20% do seu peso, ele vai se beneficiar muito com a gastroplastia. Agora, com esse procedimento, os pacientes, quando eles chegam, perguntam logo: quantos quilos eu vou perder depois que eu fizer o procedimento? Então, como todo tratamento para a obesidade, é muito importante a gente entender que não é só fazer alguma coisa milagrosa. Fiz o balão, vou perder peso. Fiz a cirurgia, vou perder peso. Não. Tem que se entender que é um conjunto de fatores que ele vai precisar modificar a sua rotina diária, incluindo a nova rotina dietética, atividade física. Às vezes a gente precisa do acompanhamento psicológico e do nutricionista. Na verdade, a nossa equipe é composta por esse pessoal que vão dar o suporte para aquela perda e manutenção do peso. Então, em geral, se espera perder numa gastroplastia endoscópica 20% do excesso do peso total, mas a maioria dos pacientes perde mais de 50% do excesso de peso. E essa perda de peso, ela ocorre no período de 1 ano, de 2 anos e costuma ser sustentada. A maioria, 80% dos pacientes, mantém essa perda de peso até 2, 3 anos após o procedimento. Agora, como é que está esse procedimento hoje no Brasil? É muito procurado? Então, é muito recente. No mundo, nós já temos mais de 3.000 pacientes já feitos gastroplastia endoscópica. Aqui no Brasil, nós estamos chegando a 600, 700 casos. Aqui no Maranhão, nós já estamos fazendo a gastroplastia endoscópica e realmente começou no final de 2017. Então, já temos muitos casos que foram feitos principalmente em São Paulo. Os resultados são muito promissores e são muito semelhantes aos resultados que se tem com a gastroplastia cirúrgica, o sleeve cirúrgico. Então, a gente oferece um método que tem menos riscos de complicações. Ele é um método que não é cirúrgico, mas também ele não é reversível. É um procedimento irreversível, mas que tem muito menor índice de complicações do que uma cirurgia convencional. Agora, a gastroplastia endoscópica, ela tem cobertura do plano de saúde? Ainda não. Então, nem o balão intragástrico, nem a gastroplastia endoscópica são cobertos nas tabelas de plano de saúde. Ainda é um procedimento particular que realmente tem um alto custo, mas que, na verdade, é um custo de investimento que realmente vale a pena ser avaliado. Agora, doutora Keila, vamos falar sobre o balão. Como é que ele funciona? Então, o balão, na verdade, ele é um método temporário que vai ajudar o paciente a entrar nesse esquema de reeducação alimentar e atividade física. Por um período de 6 ou de 12 meses, conforme o paciente escolhe, ele vai ter uma restrição mecânica. É um balão que vai ser colocado dentro do estômago, insuflado uma quantidade de líquido que varia de 400 a 700 ml, que dá a sensação de peso, de saciedade. Então, vai ter aquela ideia de que ele pouca coisa precisa para se saciar e o esvaziamento gástrico também fica lento. Então, por um período de tempo, vai conseguir perder o peso que ele precisa e depois a gente retira esse balão do estômago e ele volta a ter o estômago normal. Só que agora, com o peso perdido e mudança do estilo de vida, ele pode manter essa perda de peso sem precisar de outros procedimentos adiante. Agora, as pessoas estão optando por qual dos procedimentos?
Então, é muito variável, porque como a gente pensa nessa questão do custo, não é? Então as pessoas avaliam inicialmente. Então, quando só dieta e atividade física resolvem, perfeito, mas às vezes a gente precisa lançar a mão do balão, que também tem um custo elevado, e a gastroplastia endoscópica um pouquinho maior. Então, depende muito do que o paciente quer. E como tem sido o seu trabalho acompanhando os pacientes, vendo gradativamente eles chegarem naquele ponto que eles realmente estão se sentindo bem? Pois é, então nós temos uma equipe de nutricionista, de psicólogo e a gente realmente acompanha e fica muito satisfeito de ver o resultado. Então nossa psicóloga, nossa nutricionista, realmente elas entram em contato. Keila, você viu como o seu fulano emagreceu tanto? Então a gente fica realmente empolgada com o resultado e os pacientes dão feedback. Isso é muito interessante porque realmente a gente vê que o trabalho está dando certo. E como eu falei, é a equipe multidisciplinar. Então a gente estando junto do paciente, o sucesso é realmente uma realização. Doutora Keila, o programa Espaço Saúde agradece a sua participação e queremos tê-la novamente aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer enorme. Obrigada. Você já fez o check-up com o seu cardiologista esse ano? Sabia que você pode ter pressão alta e não saber, até porque é uma doença silenciosa? Pois bem, a gente foi conversar com o cardiologista Márcio Barbosa e ele dá mais informações sobre a hipertensão arterial. Confira! Olá, eu sou Márcio Barbosa, eu sou cardiologista, titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e atuo na área desde 2001. E hoje nós vamos falar algumas coisas sobre hipertensão arterial sistêmica. O que é a pressão alta? Pressão alta, como o próprio nome já diz, é o aumento dos níveis pressóricos nos vasos sanguíneos. O que significa isso? Os níveis pressóricos nos vasos sanguíneos é a pressão que existe nos vasos quando o coração se contrai ou quando o coração relaxa. Então, quanto maior é a pressão, maior é o trabalho que o coração vai ter para bombear o sangue, que é o papel dele. Então, nada mais é do que a resistência que o coração tem para bombear o sangue. Isso é a pressão e o nível elevado de pressão aumenta a resistência e é ruim para o coração. Quais são as causas da pressão alta? A pressão alta, 95% das vezes, ela é idiopática, quer dizer, não existe uma causa definida. Os outros 5% têm causas, assim, hipertiroidismo, tumores renais, gravidez, alterações hormonais. Mas, de uma maneira geral, 95% das vezes a pressão é idiopática. São múltiplos fatores que levam a um aumento da constricção dos vasos ou que levam a uma diminuição, um aumento da resistência à saída do sangue, como eu falei anteriormente. Então, são múltiplos fatores. Por ser múltiplos fatores, se torna difícil o diagnóstico de uma causa exata e, consequentemente, difícil a cura. E quais são os sintomas? Boa parte das vezes a pressão alta não dá sintoma, ela é assintomática. Mas o principal sintoma de quem tem pressão alta é a dor de cabeça. Dor de cabeça, irritabilidade, às vezes rubor facial, que é o rosto quente, dor na nuca é muito comum, e às vezes falta de ar, cansaço aos esforços, mas uma boa parte das vezes os pacientes são assintomáticos. E a partir de que idade a pressão tende a aumentar? Os trabalhos mostram que a hipertensão é prevalente em torno de 18%, 15% na população adulta, quer dizer, acima dos 18 anos. Só que quanto mais velho a gente vai ficando, com o envelhecimento natural das artérias, você vai tendo um aumento da pressão que é natural, entre aspas. Então, assim, a partir dos 40 anos, você começa a ter uma incidência maior e a pressão ela é incomum de aparecer em muito idosos. Quando a pessoa já é muito idosa, ele já vem com a pressão alta. É difícil, não é muito comum aparecer hipertensão primária em muito idosos. Agora, existe casos de criança que tem pressão alta? Sim, existe. Principalmente as hipertensões secundárias, que caem naqueles 5% que eu falei antes. Algumas alterações congênitas, como, por exemplo, tumores de suprarrenal, ou coarctação de aorta, que é uma doença que faz uma obstrução na artéria aorta
e leva ao aumento da pressão, né? Existem crianças com pressão alta, sim. Agora, já que a pressão alta não tem cura, o que as pessoas têm que fazer para conviver com ela? Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte: os 3 pilares do tratamento da pressão alta são a dieta, a atividade física e a medicação. Um não vive sem o outro, então não adianta eu te passar o remédio, tu pegar o remédio, comprar e ir embora e não fazer mais nada. O remédio é o que eu consigo oferecer para o meu paciente. O que eu posso te oferecer é o remédio, está aí a medicação. Agora, você tem que se ajudar. Você tem que fazer sua atividade física regular, tem que fazer uma dieta principalmente com pouco sal e pouca gordura, e aí isso te ajuda a perder peso. A atividade física libera substâncias que te acalmam, que te deixam mais tranquilo, e isso ajuda no controle da pressão arterial. Então, você tem que fazer o tratamento e você tem que basear o tratamento nesses 3 pilares. Se você conseguir controlar a sua pressão, os níveis pressóricos normais, a população que tem, mesmo que seja hipertenso, mas tem os níveis pressóricos normais, evolui como se não tivesse pressão alta. Mas tem que tratar a pressão adequadamente. Então, o sal realmente é um vilão para quem tem pressão alta? O sal é um vilão. Na maioria das vezes, a ingesta de sal aumenta os níveis pressóricos. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis. Qualquer coisinha de sal já aumenta mais a pressão. Outros menos sensíveis, mas de uma maneira geral, o consumo elevado de sal aumenta os níveis pressóricos. A pressão alta está entre as principais culpadas pelo infarto e o acidente vascular? Sim, é um dos principais fatores de risco para as 2 coisas que você perguntou. Mais para o AVC, que é o acidente vascular cerebral, tanto hemorrágico como isquêmico, mas também está muito envolvido na gênese do infarto agudo do miocárdio, assim como nas doenças renais e hipertrofias ventriculares esquerdas, coração grande, falando na linguagem popular, e problemas de vista, né? Alterações na retina, perda de visão, tudo isso é ocasionado pela pressão alta. E como é feito o tratamento para quem tem hipertensão? Então, o tratamento é feito com atividade física, dieta e medicação. Tem vários tipos de medicação, são várias classes de medicação. Então, aí, dependendo de cada paciente, de cada perfil da hipertensão, você usa uma medicação isolada ou associada uma com outra, 2 medicações, 3 medicações, depende dos níveis pressóricos que o paciente apresentar. Bem, eu queria agradecer demais ao programa Espaço Saúde, na pessoa da Jaciene, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns aspectos sobre a pressão alta, que é uma doença muito prevalente, e estamos à disposição para qualquer outro assunto na área da cardiologia. Gostaram do programa? Pois bem, semana que vem estaremos de volta aqui na TV Guará. Só lembrando que é aos sábados, às 12h30, e em horário alternativo na quinta-feira, às 10h30 da noite. E você pode entrar em contato com a gente acessando os nossos canais de comunicação. Programa Espaço Saúde, até semana que vem.